Os irmãos de mais tempo lembram a ação dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Quando falamos sobre curas divinas, elas se manifestam. Quando falamos em batismo no Espírito Santo, a ação do Espírito Santo se torna mais veemente entre nós. E precisamos voltar a falar sobre os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou desconhecidos. Era o que o apóstolo estava apresentando. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Havia uma identificação na vida de cada um de nós com os ídolos mudos que seguíamos, que venerávamos. Mas a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Havia uma lei que nos dominava, a lei do pecado e da morte, a lei que seguíamos aos ídolos mudos de condenação. Mas, indo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, e se abriu a porta da graça, da sabedoria, do conhecimento, da revelação e dos dons espirituais para a igreja. Éramos guiados pelos ídolos mudos. Portanto, vos quero fazer compreender. Eu fico sem entender se nós, pentecostais, ao nos reunirmos, se não houvesse a manifestação do Espírito Santo, os nossos cultos, eles seriam vazios. Mas o que é interessante é que o Espírito Santo atua na vida dos irmãos. E muitas vezes, ao adentrarmos ao templo, abatidos, sem esperança, sem vigor, até dizendo: eu estou vindo aqui pela última vez, aí Deus usa alguém e fala para nós. E quem entrou desapontado, volta para casa glorificando a Deus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, que Jesus é rejeitado. Não. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nós temos razões sobradas para dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia.
O vaso é sem aparência, o vaso é sem significação, mas tem azeite dentro de cada um deles. E isso já começa a fazer a diferença quando nós chegamos no templo. E o apóstolo prossegue dizendo: ora, há diversidade de dons. E nós agradecemos a Deus por isto, porque há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito que usa um, usa outro. O Espírito é o mesmo. E nós louvamos a Deus por isto. Porque não há dúvida. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Por gentileza, digam assim comigo: há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aquilo que não for útil não é manifestação do Espírito. Mas o que for útil é manifestação do Espírito. O que não for útil não é manifestação do Espírito. Não vamos quebrar a cabeça, não vamos ficar julgando a vida de ninguém. Se não há utilidade, então não é do Espírito. Ora, às vezes nós vemos alguém correndo na igreja para lá e para cá. Não há utilidade nisso. Tem os bancos para a gente ficar sentados. Concordam comigo? Se Deus quiser usar cada um de nós, Ele usa sentadinho do jeito que estamos. Não precisa ninguém correr, não, senhor. Não sendo útil, não é do Espírito. Ah, mas quando eu sinto eu corro. Mas você precisa ser doutrinado, ensinado, ensinada para evitar essas coisas. O grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo, ele diz: quando era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que chegou a ser homem, acabou com as coisas de menino. A gente tem que entender que essas coisas de menino não funcionam, não é útil. Vamos fazer aqui uma comparação. Nós estamos aqui, mas se a gente começar a correr aqui, aí desembesta, corre todo mundo. Mas nós temos que observar que a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e com ordem e com decência. Repitam outra vez comigo. Há diversidade de dons. Há diversidade de ministérios. E há diversidade de operações.
E nós temos que entender tudo isto. Eu já contei aqui para os irmãos que numa cidade, me foge à mente o nome da cidade, e havia um irmão que era usado por Deus nos dons do Espírito Santo, e quando ele se alegrava, ele gritava: Tamã! Aquilo que eu não entendo, eu guardo em silêncio. E aquilo que eu entendo, aí eu digo eu entendo, mas o que eu não entendo, eu digo eu guardo em silêncio, eu não entro. E os irmãos, especialmente os jovens, começaram a chamar o irmão de um irmão tamanco. Ele não gritava tamanco, tamanco, mas os irmãos começaram a chamar ele de irmão tamanco. E o irmão ficou um tanto desconfortável com isso, porque esse negócio de apelídio não é bom para nós. Se alguém está em Cristo, deixa esse negócio de apelídio para lá. Olha, Deus não chama a gente por apelídio, Ele chama a gente por nome. E um dia veio um crente judeu participar do culto. Há diversidade de dons. E aquele judeu estava participando do culto e de repente o irmão disparou: Tamã! Aí o judeu se levantou e disse: eu escuto a voz do Deus de Israel neste lugar. Aí o povo criou temor e deixou de chamar o irmão tamanco. Digam outra vez comigo: há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Ninguém fique aborrecido comigo. Acompanhe o que está na Bíblia. Digam todos assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se não tem utilidade, não é do Espírito. E é de quem? Eu estou dizendo que não é do Espírito. É a Bíblia quem diz. A maior autoridade aqui é a palavra. Tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E as trevas Ele chamou noite, e ao dia Ele chamou, a luz Ele chamou dia. Ele fez separação. E nós temos que fazer separação também. A ação dos dons espirituais precisa entrar em evidência na vida da igreja. Nós precisamos jejuar, orar e pedir a Deus: me usa como instrumento para a glória do teu nome. Eu não quero me usar, eu quero ser usado. Oh, coisa gratificante é Deus usar o crente. Há muitos anos atrás, eu fiquei muito preocupado. E na minha preocupação eu viajei para uma cidade perto aonde trabalhava,
E chegando ali naquele trabalho pelo período da tarde, uma irmã olhou para mim e disse: o senhor está preocupado? Eu digo: estou. Porque é uma coisa que a gente não pode esconder, é a alegria do rosto, ou a tristeza, ou a preocupação. Às vezes, quando ficamos aborrecidos com alguém, a cara cresce na hora. E alguém diz logo: por que você está me olhando com essa cara feia? Porque eu não estou lhe encarando bem. O senhor está preocupado? Eu disse: estou preocupado. Mas eu quero lhe ajudar. Eu digo: pois não. Fica aqui no meio. Eu fiquei. E os irmãos me cercaram. E quando começaram a orar, Deus tomou um dos seus instrumentos e disse para mim, sem ele saber do que estava acontecendo comigo, disse: o dinheiro quem deu fui eu. Porque quem é o dono do ouro, quem é o dono da prata, quem é o dono do dinheiro, quem é o dono dos dons? É Deus. É Ele, usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Agora esta ação está fugindo da igreja, porque tudo nosso agora é justiça, é lei. Os irmãos não oram mais. Até alguém que está no ministério é lutando pela dependência financeira, é dinheiro, e as almas, e as vidas, e os dons, e a alegria do Espírito, e a comunhão com o céu. Quando qualquer levante vinha, a gente ia orar, jejuar. E Deus dava vitória. E Deus desbaratava o inimigo. E Deus tornava a ser efeito as setas de zimbro do diabo. E a gente cantava o hino da vitória. Mas agora não. Eu vou entrar na justiça. Eu vou mover uma ação. A gente deixou de confiar em Deus e na sua palavra. É no cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito. Eu tenho o meu advogado. E aonde fica Jesus? Irmãos, nós precisamos acreditar que esta palavra é viva. Esta palavra é divina. Esta palavra é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, e das juntas, e das medulas. Você sabe o que é as medulas? É a baba que tem nos ossos da gente. A palavra vai lá, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. E daqui um pouco o crente que estava desanimado fica elétrico. Ele pula, ele salta. E alguém diz: e precisa de tudo isso? Deixa o Espírito trabalhar. Estávamos numa escola bíblica no Rio de Janeiro, em 1979. E naquela manhã Deus mandou um balanço de poder para a igreja. E uma irmã se alegrou e gesticulou, e pulou. E o irmão correu para deter a irmã. O pastor disse: deixa a irmã pular. O Espírito que enche, Ele controla. É como a caixa d'água. A caixa d'água vai recebendo água, e à medida que vai enchendo, aí a boia vai subindo daqui um pouco. A boia controla, Espírito Santo controla.
1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Vejamos que coisa interessante. Cinco e 19. Não extingais. Espírito está com letra maiúscula, que fala do Espírito Santo. Alguém pode extinguir. Os nossos cultos, eles não podem ser evasivos. Os nossos trabalhos de círculo de oração, eles não podem ser evasivos. As irmãs têm que buscar os dons do Espírito Santo. Os irmãos que participam dos ciclos de oração têm que buscar os dons do Espírito Santo. Agora, não esquecendo, a manifestação do Espírito é dada. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um dia o irmão me disse: quando o Espírito Santo me usa, eu levanto os bancos da igreja. Ele disse: não, senhor, isso aí é carne pura. Não, senhor. Vai quebrar o banco? Não, a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Tem utilidade levantar um banco e derrubar por cima dos irmãos? Não tem utilidade, vamos corrigir. Aqui está a pedra de toque, aqui está a chave de fenda, que vai lá na galeria, aperta ali, aperta aqui, aperta aqui. Há diversidade de ministérios. Ora, cada um de nós que aqui estamos, somos ministros, mas cada um tem um dom dado por Deus. Não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se não foi Deus que falou, não vai se cumprir. Um dia estávamos num culto de oração e uma irmã começou a cantar um hino espiritual. Aí eu disse: está fora, a pedra de toque é aqui. Eu vou te ferir, sepa. A igreja é a noiva de Jesus. Se tem alguém que precisa de correção, se chama à parte e fala com ele, mas a igreja não. A igreja tem dono. A igreja é portadora dos dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo estão na igreja. Não é particularidade de ninguém sozinho. Não, mas os dons estão na igreja. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. É muito gratificante os dons do Espírito Santo. A palavra da sabedoria, ela é dada para resolver problemas que nós julgamos sem solução. Aí Deus usa alguém e diz: é para fazer assim. Todo mundo fica feliz e satisfeito. Graças a Deus, encontramos a resposta. Encontramos a solução.
Eu já disse aqui aos irmãos, vou repetir. Quando a Convenção Geral veio aqui a Paraíba e convidou o pastor João Batista da Silva, de saudosa memória, para Salvador, na Bahia, ele foi. E quando chegou lá, os baianos não foram com a cara dele. Porque tem gente que não vai com a cara da gente, mas não gosta da gente mesmo. A gente faz tudo, eles, mas não vou com a sua cara. Vá com o meu coração abençoado. Porque às vezes a pessoa é tão feinha de rosto, mas tem um coração tão bondoso. E as coisas ficaram difíceis, mas sempre a gente tem um amigo, sempre a gente tem alguém que a gente pode contar com ele, com ela. E ele convidou o missionário Eurico, disse: Eurico, vamos fazer uma vigília nós dois? Vamos. Os baianos não foram com a minha cara. Eu acho que eu vou ter que voltar ou para Paraíba ou para Natal. Mas os dois foram orar, e lá para as 2:30 da madrugada, Deus usou o missionário Eurico e disse: eu vou te apresentar. Só isso. Que Deus não precisa de muito blá blá blá, muita conversa não. Vou te apresentar, porque a quem Deus apresenta, irmão. Ele tira lá do mundo e apresenta na igreja. Dá dons, da graça, da ministério, da operação de maravilhas. E quando foi no próximo culto, o pastor, já preocupado em como vai ser, quando ele chegou no templo, que gritou assim para os irmãos: aleluia. Aleluia. Aí os crentes pegou fogo. Você está sendo apresentado. Sua presença não chama atenção, mas o Espírito Santo em você, gente, muda o quadro, muda a situação, e Deus vai começar a mudar situações nesta noite. Você acredita que Deus vai mudar situações? Você acredita que Deus vai fazer algo novo? Você acredita que Deus vai lhe apresentar? Glorifica o nome dele. Deixe este sorriso de paz invadir seu coração, sua vida. Você não pode viver com essa cara trancada como um promotor de justiça, não. Deixa Deus te usar, relaxa. Recebe nesta noite a palavra da sabedoria. Enigmas, problemas difíceis, Deus vai te usar com a palavra da sabedoria. Sabedoria. Recebe a palavra da sabedoria. É a palavra. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé. Olha, irmão, nós vamos falar muito mais sobre isto. Nós precisamos voltar, deixar a igreja atualizada na ação dos dons do Espírito Santo. Pastor Álvaro lembra. Chegou aqui um certo cidadão, me trouxe uma credencial e me entregou a credencial. Disse: eu tomo conta de 48 setores em São Paulo. Tá bom. Eu achei muita coisa para uma pessoa só. Mas quando deu a hora do almoço, eu digo: o senhor sobe lá para cima, que eu preciso orar com o senhor e pastor Álvaro. E nós oramos 1 hora e ele não disse nem amém. Nem eu, nem irmão Álvaro. Quando terminou a oração, eu digo: venha cá.
Essa credencial não é legítima. E você precisa saber que aqui na Paraíba tem um nego velho que busca Jesus. Agora me diga se é mentira ou é verdade. Se é verdade, é verdade. É verdade. Pregava muito. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Pregava muito. E eu disse: você vai lá em casa buscar sua bagagem. Vou dar o dinheiro da sua passagem, a credencial fica presa aqui e você vai embora. Eu não quero lhe entregar as autoridades, não. Já lhe entreguei a autoridade suprema lá de cima. Vai embora. Aqui não tem lugar para esse tipo de gente. Aqui tem a ação dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Quem quiser, venha com falsidade, falsário, porque a igreja está aqui, os dons estão aqui, os dons estão aqui. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Ora, eu sou dos dias que Deus usava os irmãos e dizia: me busca, me busca. Os irmãos não querem buscar mais? Não querem orar mais? Pastor Edson estava lá comigo quando Deus disse: o dinheiro quem deu fui eu. E era muito dinheiro naquele tempo, era 20 milhões de cruzeiro. 20 milhões de cruzeiro. Por mais que a gente não compreenda, mas amor é mais do que sentimento. Amor, segundo a palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, amor é mais razão do que sentimento. Lembre disso, amor é mais razão do que sentimento. Paixão é mais emoção do que razão. Amor é mais razão do que emoção. Paixão é mais emoção do que razão. Agora vamos. Ninguém mata por amor, se mata pela paixão. Ninguém faz sofrer ou não faz sofrer o outro pelo amor, porque quem ama não faz ninguém sofrer, é pela paixão. A paixão é algo que deve ser muito controlada, cuidadosa, porque a paixão, ela gera, irmãos, seus perigos de possessão. Ela transforma o ser humano no objeto de posse dela. Ele é meu, e se não for meu, não será mais de ninguém. Olha o perigo. A paixão também traz um sentimento perigoso, é o ciúme de maneira além dos limites. Tem ciúme de tudo. Eu me lembro de um dia que uma irmã veio falar comigo, não foi aqui em Bahia, mas veio falar comigo: pastor, eu não suporto mais conviver com o meu esposo, porque ele é ciumento demais, ele tem ciúme de tudo. E o pior é que quando ele chega em casa do trabalho, ele disse assim, entrou alguém aqui? E quem foi que entrou nessa casa? Aí ela, já com medo, ela dizia a ele: não entrou ninguém, meu filho, porque eu estou sentindo o cheiro de homem. Isto é o ciúme compulsivo. Ciúme compulsivo é o ciúme que mexe com a mente e cria uma coisa chamada elucubração da mente. Eu vou repetir: o ciúme compulsivo gera fantasia mental, constrói história que acredita que é verdade. O ciúme constrói história, inventa história e acredita naquelas histórias que constrói. Olha, você estava olhando para ela, você estava olhando. Eu não estava olhando para ninguém.
O ciúme inventa, constrói, cria uma coisa chamada elucubração da mente. Imagina, o ciúme compulsivo, ele gera fantasias na mente. E aí, tudo isso é perigoso. É perigoso. Porque o amor confia, mas a paixão pode gerar essas coisas. Então, meus irmãos, rapidamente, nós vamos ouvir ainda os irmãos cantando, louvando a Deus. Temos um casal que hoje está completando 16 anos de comunhão conjugal, graças a Deus. E eu quero, juntamente com a igreja, trazer um texto da palavra de Deus, mostrando que nesta vida nós precisamos ter muito ensinamento e orientação da palavra de Deus, principalmente para convivermos em família. Porque eu volto a repetir o que eu sempre falo aqui: viver e conviver em família é fácil? Não, não é fácil não. Você pode até dizer, é fácil, pastor. Você sabe que não é fácil. Você sabe que não é fácil. Você tem que abdicar e tem que aprender algumas coisas na vida para você continuar vivendo e convivendo. Vivendo e convivendo. Primeiro, abdicar da sua razão própria. Segundo, abdicar do seu orgulho e sua vaidade. Terceiro, abdicar de si mesmo para passar a servir ao outro e amar primeiro a quem? O outro. Amar primeiro o outro. Muitas vezes alguém está exigindo ser amado, ser amada, mas para eu exigir ser amado, eu primeiro tenho que o quê? Amar. Para eu exigir que alguém cuide de mim, eu primeiro tenho que o quê? Cuidar. Para eu exigir que alguém me perdoe, eu primeiro tenho que liberar o perdão. E por incrível que pareça, preste bem atenção, a Bíblia diz que o esposo é o que? No corpo matrimonial, o que é que o esposo é? Cabeça. Que significa o quê? Ele é aquele homem que ele tem que dar exemplo em tudo antes da esposa. Quem deve amar primeiro é ele, quem deve gerar atitude de respeito a ele em primeiro lugar, quem deve abraçar primeiro é ele, quem deve fazer primeiro o bem a ele, para que ele, sendo o cabeça, sendo o líder, a esposa faça o mesmo, e os filhos também sigam na mesma direção. Como é que eu vou exigir ser amado se eu não amo? Como é que eu vou exigir um beijo se eu não beijo? Como é que eu vou exigir um abraço se eu não abraço? Não existe isso. E aí nós vamos ver que tem irmãos que quando eles escutam uma palavra ou por algum momento vai dar um abraço na esposa, a esposa pergunta logo: o que está acontecendo com você? Isto era para ser uma coisa tão que normal na vida do casamento. Mas perceba como isso é estranho, algo que alimenta o casamento, que é um abraço, que é um carinho, que é a declamação de amor, de afeto. Mas em muitos casais, quando o marido vai declamar para a mulher, para a esposa, uma palavra de amor, ela pergunta logo o que está acontecendo, ela acha estranho. Vejam o quanto precisamos melhorar, o quanto você precisa melhorar o seu relacionamento. Então, por favor, eu quero ler com vocês um texto em Provérbios, capítulo de número. Se alguém quiser ler para mim, eu até que agradeço. Mateus capítulo 24, desculpe, Mateus 24, 45 ao 51. Ligeirinho. É uma necessidade que temos. Por favor, irmão. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens,
Mas, se aquele mau servo disser no seu coração: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os seus ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não a espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Digam comigo assim: Deus pedirá conta do marido, da esposa, como cuidaram do seu lar. Não digam forte, não é para ter medo não. Como cuidaram do seu lar. Você é o sacerdote e a sacerdotisa da sua casa. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa do seu lar. É o exemplo. O templo que nós adoramos a Deus está aqui, mas a igreja não começa aqui. A igreja começa onde? Em casa. Eu devo cultuar a Deus em minha casa. Como eu estou cultuando a Deus em casa, eu venho cultuar na igreja. De maneira que a família é uma criação de quem? É uma criação de quem? A gente escuta isso direto. A família é uma criação de quem? E não uma simples instituição social ou moral. Se fosse, preste bem atenção, se a família fosse apenas uma simples instituição moral e social, ela era mutável. Ela poderia o quê? Mudar. O conceito de família podia mudar se ela ficasse resumida apenas na questão moral e social. Então a família é uma instituição que é divina, diga divina. E os padrões divinos, diga os padrões divinos para o casamento são imutáveis. Diga novamente, são imutáveis. Imutáveis. Se fosse uma instituição social, moral, ela estava sujeita às éticas da sociedade, as éticas, ou seja, os conceitos adotados pela uma sociedade que vai viver debaixo de seus hábitos mutáveis, das suas regras. No passado aceitava algo, no presente já não aceita algo. A sociedade vive desse jeito, porque são suas éticas, são assim, são mutáveis. No passado, alguém, irmãos, meu Deus do céu, alguém queria viver uma vida de prostituição, mas na sociedade passada essa pessoa tem que ser isolada da família. Tem que ser isolada da família e tem que viver separado das famílias. Era assim a sociedade passada. Não estou falando de crente, não, estou falando da sociedade. Mas a sociedade de hoje mudou os seus padrões de regras de conduta moral. Hoje já se cria, irmãos, espaço para essas pessoas que vendem o corpo, adotando até como uma profissão. Você está vendo como muda as regras sociais? A família não muda, porque a família não é apenas uma instituição moral, social. A família é uma instituição divina, ela é imutável. São regras criadas por Deus. Morra gente, se acabe gente, venha de sua geração, passe geração, 1000 anos, 2000 anos, mas o que Deus determinou está determinado para a família. Tentam inventar, tentam criar, tentam mudar, mas isso não vai conseguir. Apenas a sociedade vai ficando mais e mais, irmãos, alheia à vontade de Deus, e mais, irmãos, alvo dos desejos e das vontades obscenas e malignas desta vida. De maneira, meus irmãos, que Deus instituiu princípios para uma boa vida em família. Eu peço para os irmãos repetir, porque isso ajuda na aprendizagem. Digam comigo assim: Deus instituiu princípios para uma boa vida em família.
Foi Deus quem criou esses princípios. Queremos viver bem? Eu quero viver bem, pastor. Tem que atentar para os princípios de Deus. Porque na família quem manda é Deus. Porque quem criou foi Deus. Quem criou homem e mulher foi quem? Foi? Quem celebrou o primeiro casamento da história foi quem? Quem criou as regras para o casamento? Foi Deus. E Deus ainda diz: só vai estar debaixo da minha bênção se tiver de acordo com as minhas regras. Não tem para onde correr. Ele é dono do casamento. Eu vou usar esta palavra humana. Deus é dono do casamento. Deus é dono da família. Se você vai numa loja e compra um eletrodoméstico, quando você dá o dinheiro, o que é que você recebe como posse daquele eletrodoméstico? A nota fiscal. Você tem direito, se for parado numa barricada, se for alguém censurar você, você tem, tá aqui a nota fiscal, está no nome de quem? Digam comigo assim: a nota fiscal do casamento está nas mãos de Deus. E Deus é o dono, está escrito lá: eu sou o dono do casamento, eu sou o dono da família. Está na mão de Deus. O inimigo tenta tomar posse daquilo que não é dele. Pior ainda, ele tenta mudar aquilo que não é dele, que ele não conhece. De maneira, meus irmãos, que os princípios têm que ser obedecidos. Tem que ser obedecido. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que teme a quem? Ao Senhor, e que anda nos seus caminhos. Digam comigo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A obediência é uma cadeia onde deve existir, primeiro, quem? Deus acima de todas as coisas. Olhe para cá, pastor, no casamento é minha esposa, ele agora é meu bebê. De maneira nenhuma, não vá nessa que não vai dar certo. É o meu maridão, também não vai dar certo. É o meu filho. Você viu o que aconteceu com Abraão? Quando Abraão começa a colocar Isaac acima de Deus, foi o que Deus fez com ele. Deus disse: eu quero Isaac. Pediu numa madrugada: eu vou sacrificar ele. Eu quero que você sacrifique ele para mim. Sacrificar era algo doloroso aos olhos humanos, porque ele tinha que pegar uma faca. Eu vou usar esse termo faca para os irmãos entenderem o que era um cutelo. O cutelo era uma faca em arco, uma faca arqueada. Era um instrumento de metal cortante, e tinha que cortar o quê? Os pulsos. Abraão tinha convicção que era algo doloroso para ele cortar os pulsos do seu único filho, mas Deus disse: eu quero ele. Por que Deus fez isso? Porque ele colocou o coração agora no filho e esqueceu que em primeiro lugar quem deve ser adorado é quem? É Deus. Olha quem foi pagar o preço: o filho. Olha quem foi receber as consequências: o filho. Olha quem recebeu as consequências, às vezes, das nossas imprudências. Devemos entender que Deus deve ser amado acima da esposa, acima do marido, acima dos filhos, acima dos netos. É Deus que deve ser adorado acima de todas as coisas. Você ama seu marido, mas adore primeiro a Deus. Ame primeiro a Deus acima de todas as coisas. Pastor, e como é que eu sei que eu amo a Deus acima dos meus filhos, acima do meu esposo, acima da minha esposa? Você começa a fazer alguns testes com você. Comece a fazer alguns testes. Por Deus, eu faria o quê? Pelo meu esposo, o que é que eu faria? Por Deus, eu faria o quê? Pela minha esposa, o que é que eu faria? O que era que eu era capaz de fazer? Por Deus, o que é que eu sou capaz de fazer? Pelos meus filhos, sou capaz de fazer o quê? Eu já vi mãe dizer: pelos meus filhos eu morro. Morre também por Deus? Morre também por Cristo? Então eu estou mostrando os testes que devem ser feitos para provar se nós verdadeiramente colocamos Deus no lugar que Ele deve ser colocado no nosso coração, acima de todas as coisas.
E outra coisa, a Bíblia não ensina ninguém morrer por ninguém. A Bíblia não ensina isso, até mesmo que isso é pecado diante de Deus. Você deve morrer por amor a Cristo se houver necessidade. Fora disso, não deve morrer por ninguém. Cada um pagará as consequências dos seus atos diante de Deus. Ajude, se doe, faça o que puder, mas morrer, olhe, como dizia minha querida mamãe, tintim, tintim, nanana, não. De jeito nenhum, morrer não. Você tem que viver para cuidar dos seus filhos. Você tem que viver para cuidar do seu casamento, do seu esposo, do seu marido, da sua esposa. Você tem que viver. E Cristo te dá vida, e te dá estrutura para tudo isso. E o nome de Deus é glorificado. Vamos lá. Por que eu devo amar a Deus acima de todos? Porque foi Deus que criou todos. E porque todos só vivem por causa de quem? De Deus. Quem lhe deu um casamento foi Deus. Quem lhe deu filhos foi quem? Foi Deus. E a Bíblia diz que os filhos não são nossos. A Bíblia diz que filhos é o que, irmãos? Herança de Deus. Se você colocar seus filhos, Deus como Senhor deles, Deus vai abençoar seu lar. Vamos lá. Depois de Deus, olha, depois de Deus, quem é que deve ser colocado agora aqui como segundo? Vamos lá. Quem é que deve ser colocado como segundo? Diga assim, os cônjuges. Diga de novo, cônjuges. Diga de novo, cônjuges. Os cônjuges. Quem é os cônjuges? Esposo e esposa. Marido e mulher. Acabou-se. Não, agora vem meus filhos. Eu não quero nem saber do meu. Olha quantos casamentos têm sido desfeitos por causa disso. Porque não é princípio de Deus essa hierarquia. Pastor, minha esposa agora me abandonou. Me lembro em um tempo passado, alguns anos, um dos nossos pastores presidentes, que já foi, ele disse uma certa vez que uma irmã, depois de aceitar Jesus, pronto, esqueceu do marido, tudo. E o marido procurou o pastor da igreja. Ele não era crente. Disse, pastor, depois que minha esposa agora é crente, ela não quer mais nada comigo. Disse que o negócio dela agora é igreja, é Deus. O marido dela é Jesus. Jesus não quer ser marido de ninguém. Jesus quer ser pastor, amigo. Jesus quer ser provedor seu. Receba esta palavra em nome de Jesus. Ele vai prover, ele vai cuidar de você até o fim da jornada. Precisa disso. Não precisa disso. Aí o pastor mandou chamar a esposa. Ele não veio com a esposa, mandou chamar a esposa. Aí a esposa veio, a esposa crente, já veio com a Bíblia na mão. É porque meu negócio agora é a Bíblia, meu negócio agora é a igreja. O pastor olhou para ela e disse, me diga uma coisa, antes da senhora aceitar Jesus, quem era seu marido? Era ele. Quem é o provedor? É ele. Continua sendo do mesmo jeito. Não mudou nada. De maneira nenhuma, princípios quebrados não vai dar certo. Primeiro quem? Deus. Depois diga os cônjuges. Diga de novo, cônjuges. Diga cônjuges. Cônjuges. Tem que ser assim. Não é filho não, é cônjuges. Não é filho não, é cônjuges. Bota isso na cabeça. Na Bíblia Sagrada vai ter mulher que quer colocar o filho, aí vai dar errado. Vai dar errado. De maneira, meus irmãos, que o terceiro lugar ficou para quem agora? Para quem? Aí entra os filhos. Olha, os filhos entram aqui, ó. Eu estou falando à luz da Bíblia. Onde eles entram? Terceiro lugar. Não é aqui no lugar de Deus, não. Não bota ninguém no lugar de Deus no seu coração, que vai dar tudo errado. Quem sustenta o seu casamento é Deus. Quem provê para o seu casamento é Deus. Quem provê para a sua família é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Aí agora, quem vai ficar em quarto lugar? Guarde isto. Quem fica em quarto lugar, diga comigo, o trabalho. Diga o trabalho. Bom,
Quem é o provedor da casa? É os pais. É os pais o provedor da casa. É natural que é possível os pais passarem por experiências ruins na vida. Desemprego, problemas difíceis financeiros. Existem os momentos de experiências difíceis. E são nessas horas que devem agora os pais se aproximarem dos filhos e estender as mãos e dizer: eu estou aqui. É nessas horas. É nessas horas. E de maneira que a Bíblia Sagrada vai mostrar que só existe. A Bíblia diz que o trabalho, ele, irmãos, é da idade de Deus, por incrível que pareça. Os irmãos sabiam disso? O trabalho é da idade de Deus. A Bíblia diz assim: meu pai, Jesus disse, meu pai trabalha. Olha, um advérbio de tempo agora, até agora, e eu trabalho também. Quem criou o trabalho? Foi Deus. O trabalho vem de Deus. O trabalho dignifica a pessoa. O trabalho, irmãos, é um bem-estar pessoal, é um bem-estar psicológico, emocional. O trabalho é um bem-estar, irmãos, em todos os sentidos de autossuperação para aquela pessoa. Deus criou o trabalho não como arma de peso, a arma não como atitude, irmãos, de peso, mas como algo bom para o homem. Você quer ver você adoecer? Você que trabalha, fique sem trabalhar. Você que trabalhou 60 anos, geralmente quando você se aposenta, você fica louco, você fica louquinho. Aí começa a coluna empenar, a vista fica difícil, e você começa a dizer: eu não sei, eu não sentia nada, e agora eu estou sentindo dor na coluna, bico de papagaio, bico disso, bico daquilo. Meu Deus do céu, é tanta coisa, disco voador, disco, hérnia de disco, é tanta coisa. Porque o trabalho, irmãos, Deus criou uma musculatura. Olhe bem para cá para eu terminar. A musculatura do homem é mais robusta do que a mulher ou não? É ou não? Então, por que Deus criou o homem com uma musculatura mais resistente? Porque Deus está dizendo que o homem é o provedor. Não significa dizer que na sociedade atual a mulher não possa também ser, mas eu estou falando no sentido de princípios. Deus criou o homem com musculatura diferenciada. Deus está dizendo: eu vou criar você uma musculatura para você ser provedor, defensor, mas você também ser aquele que ama, que protege. Por isso que a musculatura do homem é diferente, ele é mais robusto. Apesar que tem mulher hoje que exercitam aí nas academias, que eu não aconselho, e às vezes fica mais com a musculatura maior até do que homens. Tem mulher que tem mais força do que homens. São casos. Quinto lugar, o que é que fica? Quem é que lembra? Eu vou perguntar a vocês. Primeiro é o que, irmãos? Segundo? Terceiro? Quarto? E agora o quinto? Digam comigo: lazer. Olha onde o lazer fica. Olha onde o lazer fica. Pastor, e tem que ter lazer? Tem. Está escrito na Bíblia. Deus fez 6 dias, o homem trabalha. No 7 ele faz o quê? No 7 ele faz o quê, irmãos? Descansa. Deus deu descanso até a terra. Ele criou leis, princípios para a terra também ter descanso. Ele disse: 7 anos vocês trabalham na terra, mas no 7º ano deixa a terra descansar. Ninguém produz nada. Deus criou essas regras. Tem que ter o que? O lazer. Mas o lazer está aqui, ó. A vida não só é trabalho. Uma vida de só trabalho é uma vida enfadonha, cheia de problemas. Tem leis. Você tem que ter agora o que? Você tem que ter o lazer. O lazer é o que? Faz uma projeção de uma viagem daqui a 5 anos, 10 anos. Agora mesmo o pastor Carlos Pereira, ele estava na Itália, passou uns 20 dias, não foi, pastor Carlos? Com a irmã Eliane, sua esposa. Estavam lá, foram fazer a obra de Deus, mas estavam de férias e aproveitou o útil ao agradável. O nome de Deus foi glorificado na vida deles.
Então, você tem que fazer uma viagem. Pelo amor de Deus, você dizer que não tem condição de ter um seu lazer com a sua esposa, com seus filhos, não diga isso não, porque não precisa de muito dinheiro para essas coisas. Não precisa. Dar uma volta, caminhar, pelo amor de Deus, passar um dia, um almoço em algum lugar. Não mata ninguém. Faz alguma coisa pela tua família. Tira a tua esposa dessa rotina desgastante. Tira teus filhos da mesmice. Tira você mesmo dessa condição. Respira um pouco. Deus quer te dar novo oxigênio para você ter vida útil dentro da tua casa, na tua família. Meu Deus do céu. O irmão, na cidade que eu estava anteriormente, pastor, hoje eu vou jantar fora com a minha esposa. Eu pensei até que era verdade. Ele disse, aí a esposa disse, mas não é jantar fora não, ele vai botar a mesa lá no muro para jantar comigo, pastor. Faça isso não. É possível você juntar alguma coisa. Ainda que você faça o seguinte, você mesmo leva alimentação, prepara a esposa. A coisa está difícil, mas nós temos que fazer a nossa parte. O quê? Vamos preparar aqui um almoço e vamos fazer o que antigamente se fazia. Era o quê? Um piquenique. Hoje não se usa mais esse termo, mas antigamente se usava piquenique. Era muito bom. Juntava, fazia um lanche com as crianças, procurava um lugar, irmãos, assim, um lugar bonito, e lá, irmãos, botavam um lençol no chão, em cima da grama, e ficavam brincando ali, à beira de um lago, e todo mundo se alimentava, sorria, e aquela alegria. Depois voltava para casa mais leve, mais suave, conversando as coisas, natural de família. Precisa de muita coisa, meu Deus. Não é pecado dar uma volta. Eu não estou mandando os irmãos fazer isso. Eu estou dizendo que não é pecado dar uma volta no calçadão da praia, desde que seja com dignidade, sim ou não? Desde que seja com dignidade. Pegado na mão da esposa, sentindo aquele aroma que vem do mar, aquele é saudável, conversando com ela, falando com ela. Em dias que dá para fazer isso, que não sejam tão poluídos, porque nós somos cristãos. É natural isso, irmãos. Isso não é pecado. Pecado é outras coisas. Precisamos ter vida em família, vida conjugal, e precisa dessas coisas. Que isso? Um irmão disse, olha pastor, a minha vida é muito difícil. Uma irmã com 60 anos de casado. Imagina quantos anos ela tinha. 60 anos de casado. Todas as vezes que vinha para a igreja, ela sempre vinha atrás e o esposo na frente. Imagine como é ruim. 60 anos de casado, velhinhos, mas ele lá na frente e ela lá atrás. E quando ela sofria uma topada, porque não enxergava mais direito, batia o seu pé em alguma coisa, ele olhava para trás e gritava, tá cega? Animal, rapaz. Isso é tratamento. Agora o pior de tudo é a hipocrisia, porque quando era novinha ele abraçava, ele beijava. Depois de velho diz, não precisa disso não. Mas por que fazia quando era nova? Isso é hipocrisia, isso não melhora em nada no casamento. Abraça sua esposa, beije ela, abraça seu marido, viva em paz em nome de Jesus. E este mesmo casal, 60 anos de casado, olha irmão, a hora já chegou, 60 anos de casado. Esse mesmo casal, um dia, ele me chamou e disse, quero que o senhor vá lá em casa resolver um problema. Eu vou. Depois eu fiquei preocupado, cheguei em casa, estou preocupado, como é que eu vou falar com um casal com 60 anos? Não é possível que seja problema entre eles. 60 anos de casado, meu Deus. Eu fui mais de esposa, Joana. E quando eu cheguei lá, justamente trouxe a esposa dele, eu fiquei no sofá, na sala, trouxe a esposa numa cadeirinha já de roda, porque ela andava, de vez em quando que ela não tinha mais força nas pernas, muita dificuldade para andar.
andava e depois sofreu alguns atritos. E aquela mulher, ele pegou a cadeira, jogou em cima de mim e disse: pastor, ela está aí, agora eu quero que ela bote a boca do saco para baixo e toque tudo para fora. É isso que dá quando nós, irmãos, deixamos a nossa vida de casado envelhecer, cheio de traumas, cheio de tristezas, cheio de mágoas, cheio de manchas. É isso que dá quando a gente passa a ter uma hipocrisia de falsidade, de uma falsa santidade, de que tudo é pecado. Não, irmãos, vamos viver uma vida santa no Evangelho, mas uma vida de carinho dentro de casa, uma vida de amor, uma vida de abraço, uma vida de perdão, uma vida de sinceridade. Meu Deus, olha, eu não vou mais além, mas eu tenho que dizer isso. Quantas mulheres, depois de tantos anos de casada, está com o coração, com a alma cheia de hematomas, cheia de trauma. E esses traumas gerou problema no coração, problema na mente. Mulher que não se concentra mais em nada, muitas vezes foi sofrimento, foi pancada nas palavras agressivas, pancada, irmãos, em atitudes agressivas dentro de casa. E isto causou grandes problemas, grandes dores. E tem muitas mulheres já dizendo assim: olha, verdadeiramente eu ainda convivo com ele, porque não tenho para onde ir. Isso é muito triste, irmãos. Mas Deus está nos falando nesta noite, dizendo: é preciso a gente cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos lares, renovar o nosso casamento. Renovar, trazer luz, trazer oxigênio, trazer paz, suavidade para o nosso casamento. Não ficar aquele casamento pesado, onde um passa a ter medo do outro, onde a mulher já tem trauma quando o marido vai chegando em casa, já fica com medo, assombrada. Ele vai chegar, meu Deus, meus filhos, não conta isso. O casamento, irmão, família tem que ser algo à vontade. Tem problema? Tem. Mas os problemas são resolvidos quando eles estão se juntando, porque a esposa conversa com o marido conversa com a esposa, e no diálogo eles chegam à solução do problema. Não fiquem bravos comigo não, viu? Mas eu quero lhe perguntar, porque eu não vou mais adiante, porque a hora já chegou. Como está a condição de lazer? Eu não estou falando do lazer aqui, irmão, semelhante ao lazer do ímpio, não é isso. Eu estou falando de lazer, coisa séria, que é necessária à luz da Bíblia Sagrada. Como está o seu lazer, o seu momento de lazer em sua casa? Está. O que é isso? Almoçar fora um dia? É muito caro, pastor. É não, você que pensa. Olha, quando você descobrir que R$1 é importante, e você guardando R$1 com outro R$1, e outro R$1 mais outro, e você descobrir o valor de R$1, você vai ver que não é essas coisas. E Deus abençoa, irmãos. Deus abençoa, Deus ajuda, tá bom? Vamos lá, por favor, para a gente terminar. Precisamos, a família tem que sempre estar diante de quem? De Deus, não importa. Tem que estar diante de Deus. As Escrituras mostram como Deus exige a obediência dos filhos. Me parece que é Deuteronômio 27:10. Eu termino aqui porque para não chegar tarde. 27:10. Pode, por favor. 27:10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Pronto. Precisamos estar diante de Deus, procurando cumprir os mandamentos de quem? Para a nossa família estar debaixo da bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Sejam felizes. Amém. Vivam em paz. Amém. Amem a Deus. Amém. A esposa amando o marido. O marido amando a esposa, os filhos amando os pais, e a família seja uma bênção na presença de Deus. Não é ausência de problema, problema você vai ter sempre.
Mas o segredo é você viver bem. Não deixe os problemas lhe sufocarem. Não deixe. Termino dizendo isso aqui. Muitas vezes os homens precisam tirar muito machismo do coração. Porque o Brasil, a cultura brasileira, desde os seus rudimentos iniciais, na sua formação, está o machismo. Machismo é orgulho, é vaidade, isso não leva a nada. Tem hora que você vai ter que ouvir a sua esposa lhe corrigindo para o seu próprio bem. Escute aqui, olhem para cá para eu terminar, olhem para cá. Na questão de perigo para a família e para o casamento, quem vê primeiro, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher. Bote isso na sua cacholinha, não é você não, é a sua esposa. Na questão de família, casamento, quem vê primeiro o perigo, epa! Se o marido for inteligente, ele absorve aquilo e ele coloca tudo em vigilância, coloca os guardas em ordem, fecha os portões e diz: está vindo perigo aí, vamos se segurar por aqui. Mas se ele for um machista, não, que eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, não tem nada, e não tem nada. E o diabo dizendo: eu estou chegando. Vai aí dizendo que não tem nada, que eu estou chegando. Ame, abrace, perdoe, ajude, porque Deus ama a família. Eu falei que Deus tem lugar para nos esconder. A palavra Selah Hamalekot em hebraico significa pedra de escape. O inimigo tenta nos encontrar, mas Deus nos esconde. Receba a proteção de Deus nesta noite e libere, por gentileza, o que você trouxe para o culto de adoração a Deus. Fiquemos atentos. O pastor Cleberson Freitas estará trazendo uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. Aleluia. Nessa noite cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do nosso Senhor e poderoso Deus. Também gostaria de cumprimentar nessa noite o pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Deus abençoe a pessoa do Senhor, e desde já eu quero aqui trazer a paz do Senhor e um abraço do meu pastor presidente, pastor Ocival Pereira Xavier, ali de Brasília, e também do meu coordenador de setor 10 ali em Samambaia, pastor Vanderli Tavares, ao qual nós somos o vice ali daquele setor, para toda a igreja do Senhor Jesus nessa noite. Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Bem, eu gostaria de convidar os irmãos, por gentileza, por favor, a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 4 e versículo de número 7. Quero agradecer a minha esposa, irmã Aline, que me acompanha, em nome de Jesus. Bem, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 4 e versículo de número 7. Amém? Quero agradecer ao meu amigo, em particular, um irmão que Jesus me deu, pastor Manuel de Brito, essa pessoa excelente, sempre está conosco ali em Brasília, pregando nos nossos congressos, um homem de Deus. Que Deus possa lhe abençoar, meu amigo,
Que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Bem, os irmãos acharam? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, desta seguinte forma. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 4. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Versículo de número 7. Também fecharam-se as portas do alpendre, apagaram-se as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao santuário, ao Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, que Deus possa abençoá-los. Irmãos, quando nós lemos esta palavra, que nós ora acabamos de ler, nós vamos observar que o livro de 1º e 2 Crônicas vai contar as histórias dos reis de Israel. Quando nós chegamos aqui, nesse capítulo de número 29, nós vamos observar aqui um dos maiores declínios espiritual da nação de Israel, porque a palavra vai nos dizer que quem reinava era Acais. A palavra vai nos dizer que Acais, ele se tornou um dos reis mais perversos da nação de Israel. Era um rei ímpio, como a Bíblia assim diz. A palavra do Senhor vai nos dizer que Acais morre e ele não tem a oportunidade de ser enterrado na sepultura dos reis de Israel. Mas o que me chama a atenção é porque a nação, pelo estado que estaria passando através do que Acais tinha feito. Mas o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Deus levanta o rei Ezequias. O rei Ezequias, nós entendemos que ele trouxe o avivamento novamente para a nação de Israel. E o que me chama mais atenção ainda é porque a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele coloca todos os preceitos e todos os mandamentos de Deus dentro do seu coração. E o que me chama a atenção é porque não tem como dar errado quando um rei coloca todos os princípios, todos os mandamentos de Deus sobre a sua vida. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Tenha todos os preceitos, todos os mandamentos de Deus sobre a sua vida. O que me chama a atenção porque antes de Ezequias assumir o reinado, Ezequias vai consultar a Deus como seria o reinado a qual Deus o colocara. O reinado de Ezequias foi um reinado brilhante, porque a gente entende que Ezequias começa com oração e Ezequias também vai terminar com oração. Quem começa com oração e termina com oração, não tem como dar errado. Eu quero lhe dizer uma palavra nesta noite em nome de Jesus. Comece com oração e termine com oração, que vai dar certo em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequias vai tomar todos os preceitos, todas as ordens divinas de Deus. O que me chama a atenção é porque no capítulo de número 29, no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele vai atrás dos sacerdotes, ele vai atrás dos levitas, para trazerem novamente para a casa de Deus. Ezequias, que ele ia colocar no seu reinado a primazia e o valor da casa de Deus. É por isso que o Salmo de número 122, ele me encanta, porque o salmista Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que me chama a atenção é Ezequias, porque ele valorizou a casa, ele amou a casa de Deus. As pessoas não podem perder esse apreço, esse amor de amar a casa do Senhor Jesus.
Nós somos pastores e nós acompanhamos. Nós sempre estamos na igreja. E às vezes as pessoas chegam e vai dizer: você está perdendo o seu tempo. Não, aqui nós não perdemos tempo. Aqui nós ganhamos tempo. E esse tempo que ganhamos, nós nos aproximamos mais de Deus. Então eu quero dizer para você: valorize a casa de Deus, ame a casa de Deus, porque lendo a Bíblia eu entendo que quando nós valorizamos a casa de Deus, duas coisas acontecem com o cristão. Primeiro, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele fecha para abrir. A segunda coisa é que Deus abre para fechar. Mas você tem que amar a casa de Deus para que isso aconteça na sua vida. Vamos lá, pastor. A Bíblia vai dizer que Deus fecha para abrir. Fecha. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. A Bíblia diz a história de uma mulher, de Ana. A Bíblia vai dizer que Ana era casada com Eucana, mas Ana não poderia dar filhos para Eucana. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Deus segurou a madre de Ana. Mas pastor, o que o senhor diz com isso? Eu quero dizer que Deus fechou a madre. O texto diz isso. Só que o que me chama a atenção é que o coração de Ana não estava fechado para Deus. O coração de Ana não estava fechado para a casa de Deus. Porque tem certas coisas que acontecem em nossa vida que se fecha. Às vezes fecha a porta de emprego, às vezes fecha a porta da oportunidade, e nós queremos fechar o coração para Ele. Mas Ana estava com a madre fechada, mas o seu coração estava aberto para Deus. O seu coração estava aberto para a casa do Senhor. E quem tem o coração aberto para esta casa aqui, aleluia, Deus vai abrir nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei o que está fechado na tua vida, mas Deus vê quando você vem para a casa dele. Deus vê quando você ama a casa dele. Deus vê quando você disponibiliza pela casa dele. E eu vou profetizar, como diz meus pastores lá em Brasília: se você veio aqui, Deus vai abrir a porta para a tua vida. Deus vai abrir a porta na tua casa. Deus vai abrir a porta naquele campo. Deus vai abrir a porta. Mas tem que existir um segredo: valorizar a casa de Deus, amar a casa de Deus. A minha mãe é uma assembleana do Círculo de Oração. E meu pastor, José Carlos de Lima, porque aqui o senhor é meu pastor. Eu chegava na minha mãe e dizia: como é que eu posso ser um homem bem sucedido? Ela dizia: vá para a casa de Deus. Eu cheguei para ela e disse assim: eu preciso ser alguém na vida. Ela disse: é só ir para a casa de Deus. Eu preciso ter um emprego bom. Estude e vá para a casa de Deus. Eu preciso de algo na minha vida. Trabalhe e vá para a casa de Deus. A quem diga que eu disse: eu também quero me casar. Ela disse: então ore e vá para a casa de Deus. E vou dizer prazer para você, o negócio deu certo. Muitas pessoas estão valorizando esta casa, mas eu quero dizer para você: faça com Ana. Mesmo que as circunstâncias estejam fechadas, aleluia, venha e desça para a casa de Deus. Aleluia. Talvez você veio aqui e disse: pastor Cleberson, tudo que eu olho na minha vida está fechado. Mas eu quero dizer, pelo menos o lugar você está certo, que é na casa de Deus. E hoje Ele vai tratar de resolver isso que está fechado na tua vida, em nome de Jesus. Mas o segredo é valorizar a casa, é amar a casa de Deus. Mas o que me chama a atenção, porque Deus não só fecha para abrir,
ele também abre para fechar. Existia um homem que foi tirado da Babilônia, retirado da Babilônia, os seus costumes, as suas tradições, mudaram o seu nome, só que não mudaram a sua personalidade e o seu caráter. O que ele era em Jerusalém, ele foi dentro da Babilônia. Como ele amava a casa de Deus em Jerusalém, ele amava a casa de Deus na Babilônia. No capítulo de número 6 de Daniel, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Mas o que me chama a atenção não é que ele orava, porque orar tem que ser um dever do cristão. O que lhe chamava a atenção é o que o texto diz: ele dobrava os seus joelhos e estendia a mão para a casa de Deus. Ele poderia dizer: a casa de Deus está longe de mim, mas eu não estou longe da casa. Mas eu não estou longe da casa. Amava a casa de Deus. E vou dizer para você aqui: pode estar na rua, ame a casa de Deus. Pode estar no seu trabalho, ame a casa de Deus. Pode estar distante, mas ame a casa de Deus, que Deus irá comprar a guerra em teu favor. O Senhor disse que Deus abriu para fechar? Sim. Levantaram um decreto. Porque eu vou dizer para você, quem ama a casa de Deus sempre vão levar decreto sobre a vida dele, para que adorasse aos deuses na Babilônia. Levantaram o decreto. No outro dia eles foram observar se Daniel se comportava na mesma postura. Quem ama a casa de Deus, irmão, ele não muda. O que ele é de joelho, ele é em pé. O que ele é em pé, ele é de joelhos. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Pastor, e qual era o decreto? Era que, já que Deus abre para fechar, era abrir uma cova. Abrir uma cova sobre a vida de Daniel. Só que quem ama a casa de Deus pode levantar decreto. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia dá tão detalhe que vai dizer assim: abriram uma cova, mas disse: não, vamos pegar leões, porque talvez da queda ele não morra. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar leões ferozes e vamos colocar de jejum. Aí eles vão dizer que antes que a carne dele trisque no chão, os leões vão devorar nos ares. Só que eles esqueceram que abriu a cova, botaram leões, mas Daniel amava a casa de Deus. Pastor, o que aconteceu? A cova não prestou para Daniel, não serviu para Daniel. Eles abriram a cova, só que lá embaixo Deus fechou a boca dos leões. Quando você ama a casa de Deus, Deus vai abrir. Porque pessoas vão abrir decretos contra você. Pessoas vão abrir decreto para que talvez tire até a sua vida. No ano da pandemia lá em Brasília, até igrejas fecharam. E o decreto é: a igreja agora acabou. A igreja agora não vai mais ser como antes. Levantaram o decreto, só que eles esqueceram que o povo de Deus amava a casa dele. A igreja ainda permanece de pé. A igreja ainda está de pé. Jesus Cristo vai voltar e a igreja vai estar de pé. Quem está de pé aqui nessa noite, em nome de Jesus, mas valorize a casa de Deus, ame a casa de Deus. É necessário amar a casa. Ezequias começa bem, porque a primeira coisa que ele vai colocar no seu reinado é valorizar a casa do Senhor. A segunda coisa, a Bíblia vai dizer que ele vem, o versículo 7, a Bíblia vai dizer que ele vem, mas quando ele vem, as portas da casa de Deus estavam fechadas. Era necessário abrir a porta. Porque uma das especialidades de Deus é trabalhar quando a porta está aberta.
Quando você pega a palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,19, a Bíblia vai dizer que todo crente, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele é morada em nós, mas essa morada só pode ser feita se a porta estiver aberta. Uma certa vez nós estávamos em Brasília, num dos eventos nossos, e chegamos, sentamos no final. Tinha uma pessoa sentada lá atrás. Eu sei que não é o costume daqui. E o evento acontecendo, eu sentei do lado daquela pessoa, pastor José Carlos, e eu sentei do lado daquela pessoa, do lado dela. A irmã dizia: vamos ouvir uma jovem com um louvor. Eu do lado dele, ele pegava o dedo e encruzilhava o dedo e dizia: tomara que o CD enganche, tomara que o CD não pegue, tomara que não vá. Aí eu olhei para isso, porque eu sou paraibano, eu sou nordestino, eu sou daqui. Mas o que me chama a atenção, eu olhei e disse assim: Jesus, o que é isso? Ele disse: é crente que vem para a casa de Deus com a porta fechada, mas você veio com a porta aberta, pode abrir, porque Deus vai fazer aqui neste lugar. Mas a Bíblia é tão linda, porque Ezequias vai abrir a porta, e o que me chama a atenção é aqui, aquela pessoa torcia para que o CD não pegasse, para que o CD não isso, mas quanto mais ela fazia isso, era que o CD pegava, era que o louvor envolvia a casa de Deus, era que a glória tomava de conta da casa do Senhor. O pastor dirigindo o culto e disse: vamos ouvir um obreiro com a palavra. Ele cruzou o dedo do outro lado e disse: tomara que ele não ache a palavra, tomara que troque Josué por Moisés e não dê certo. Mas quanto mais ele lia a palavra, Deus tomava de conta da casa. Eu disse: o que é isso? Ele disse: são pessoas que vêm para a casa de Deus com a porta fechada. Deus olhou para mim e disse: abra a porta nessa noite, deixe, porque eu vou fazer maravilhas, aleluia, em nosso meio. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Quando você vem para um lugar como esse e vem com a sua porta aberta, quando você vem adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor, eu quero dizer uma coisa aqui: a glória não vem para quem canta, a glória não vem aqui para quem prega, a glória aqui é dele, o louvor é dele, a honra é dele, tudo aqui é dele. Quem veio adorar aqui, deixa eu ver quem veio adorar aqui nesta segunda, em nome de Jesus. Abra a porta e deixe Jesus fazer maravilhas em nosso meio nessa noite. Mas abra a porta do seu templo, porque Ele vai fazer maravilhas. O que eu acho mais lindo na Bíblia Sagrada, Ezequiel de número 46, a Bíblia vai dizer que o templo era fechado, mas ao sexto dia o templo era aberto, para que o povo pudesse entrar e adorar a Deus. Mas o que me chama a atenção ali, meu pastor, é que Ezequiel 46, na Bíblia vai dizer que o príncipe ficava na porta, e todos aqueles que entravam, o príncipe cumprimentava. A Bíblia vai dizer que quando o povo começava a adorar, a Bíblia vai dizer que o príncipe não permanecia mais na porta, o príncipe começava a passear no meio dos adoradores. Pastor, o que o senhor quer fazer com isso? Eu vou fazer uma aplicação humilde aqui. E quando a gente entra pelas portas para adorar a Deus aqui, o Rei dos Reis não fica parado. E quando você adora aqui, Ele faz lá. E quando Ele faz lá, nós adoramos aqui. Mas em nome de Jesus, abra a porta e deixa Ele fazer maravilhas. E para nós encerrarmos aqui, Ezequiel, ele valorizou a casa de Deus no seu reinado. Ezequiel abriu a casa de Deus no seu reinado. O versículo 7 vai dizer que quando ele abre a porta, as lâmpadas do templo estavam todas apagadas. E nós sabemos muito bem que a nossa geração, ela não é uma geração de lâmpadas apagadas. A nossa geração é uma geração de lâmpadas acesas.
estão querendo se levantar lá de fora para dentro, querendo apagar as lâmpadas da casa de Deus. Pastor, e o que é as lâmpadas na casa de Deus? Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus é a tua e luz. Eu quero dizer para você, ninguém vai apagar a lâmpada da igreja do Senhor Jesus. Ninguém vai apagar a lâmpada da casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: a Assembleia de Deus nasceu na palavra, ela vive na palavra e vai subir na palavra. Não tem como querer apagar essas lâmpadas que estão acesas. E eu quero dizer aqui nessa noite, nós não deixaremos as lâmpadas apagar, porque Deus levanta homens e mulheres de Deus para que as lâmpadas estejam acesas em nome de Jesus. Por que as nossas lâmpadas têm que estar acesas? Por que o Salmo 119, verso 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Agora vamos para aqueles que gostam aqui da linguística, da conotação, da veracidade do texto, da exegese ou da hermenêutica. Pastor Cleberson, por que lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para os meus caminhos? É simples. Eu já vi lâmpada dentro do templo. Eu já vi, pastor Manuel de Brito, lâmpada dentro de um carro. Eu já vi lâmpada em árvore. Agora eu nunca vi lâmpada nos pés. E o que me chama a atenção, porque a Bíblia responde à Bíblia. Pastor, por quê? Quando você lê Deuteronômio 8, anota aí, Deuteronômio 8:15. A Bíblia vai dizer que naquele tão terrível deserto existia cobra e escorpiões ferrentos, é o que o texto diz. Que da mesma maneira que ele picava o viajante morria instantaneamente. Só que é interessante, quando o viajante ele iria viajar durante a noite, para que as cobras e os escorpiões não viessem impedir a trajetória, aquele nosso manual de costume da nossas Assembleias de Deus vai dizer que os viajantes colocavam luminares nos pés para atravessar o deserto durante a noite. Pastor, e quando vinha a cobra, ela via luz e voltava para trás. Quando vinha o escorpião que via lâmpada, recuava para trás. Me perdoe a minha simples aplicação aqui nessa noite. Tem muita casa de pessoas que a cobra está indo visitar lá, que o escorpião está indo lá, e a sua casa só vai estar vulnerável se lá tiver lâmpada acesa, se na igreja tiver lâmpada acesa. Prova para mim, pastor. Jesus Cristo foi no deserto, a cobra foi visitar, só que lá tinha lâmpada, lá tinha palavra, e a Bíblia vai dizer que a cobra recuou, que o escorpião recuou. É palavra, 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 é palavra. Como é que está a lâmpada lá? Como é que está a lâmpada lá na sua casa? Como é que está a lâmpada na congregação? Como é que está a lâmpada lá no campo? Pastor, está acesa. Pastor, está acesa. Então pode ficar tranquilo que não vai ter lugar para cobra, não vai ter lugar para o escorpião, porque por lei da palavra, a palavra é a palavra de Deus. Ai, amando, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder da palavra aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui.
Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sei quando na vida de um cristão a lâmpada está acesa ou está apagada. Eita, pastor, o senhor vai começar com aquelas revelações? Não. Eu vou lá na superintendência da escola dominical e vou ver a sua presença na escola dominical. Lá você tem mais presença ou lá você tem mais falta? Não, meu pastor, é porque eu trabalho a semana toda, o senhor não sabe a carga horária, e eu só tenho tempo de descansar o domingo. Eu posso até perdoar, mas o pastor José Carlos não. Pastor, e o que o senhor quer dizer aqui? Já que eu não vou vir na escola dominical que você disse que a carga é pesada, eu vou vir aqui no culto de doutrina, que nem meu pastor Sival mandou. Vai lá para a doutrina, vai aprender. Eu quero saber como é que está a sua doutrina, como é que está a sua frequência na doutrina. Pastor, eu frequento a escola, eu estou no culto de doutrina, então a lâmpada está acesa, o escorpião e a cobra não vai chegar, porque a lâmpada de Deus está acesa. Eu estou sentindo a graça aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastor Manuel de Brito, estão querendo, pastor José Carlos, estão querendo atacar a igreja lá de fora para dentro. Estamos precisando atualizar, estamos precisando mudar. Aí querem nos atacar lá de fora para cá. Só que eu quero dizer que a igreja também vai atacar daqui para fora. Mas é com o quê? Com o poder da palavra, com o poder da palavra, com o poder da palavra. Porque o que esta palavra faz, ninguém pode fazer. Quem tem palavra? Quem tem palavra? Deixa eu ver. Quem tem palavra? Tem pessoas que vêm para a casa de Deus, nem Bíblia traz mais. Não sou contra, também não sou a favor. É o telefone, é o smartphone. Não sou contra e nem sou a favor. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu aprendi com a senhora do líder do circo de oração: não se aparte deste livro. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz: você trouxe Bíblia hoje? Porque a cobra e o escorpião estão lá fora. A igreja nasceu na palavra, a igreja vive na palavra, e se você não gosta, ela vai subir na palavra, porque esta palavra. Encerro aqui. Uma certa vez, eu atendi um convite do meu pastor, presidente de campo. Ele não pôde ir, eu fui no lugar dele. Foi em uma das nossas igrejas do estado do Maranhão. Eu fui pregar numa festividade de mulheres, representando meu pastor. Eu fiz uma conexão ali em Salvador, antes de ir para o Maranhão. Eu fiquei 3 horas ali. Eu fiquei preocupado, porque representar o nosso pastor não é fácil. Eu disse: eu não vou ficar aqui à toa. Eu tirei a minha Bíblia da minha mochilazinha, comecei a ler. Começando a ler, de repente chegou um rapaz, bem alto, de boné branco para trás. Ele tocou o seu joelho no meu e disse assim: você não tem vergonha de estar lendo este livro aqui, neste lugar? Eu olhei para ele e disse: de maneira nenhuma. Pelo contrário, para mim é privilégio de estar lendo este livro aqui neste lugar. Ele olhou para mim e disse assim: então me dê um motivo. Eu disse assim: porque foi esta palavra que me tirou do meio do monturo e me fez assentar no meio dos príncipes. Só que naquele tempo eu não era pastor como o seu hoje, eu era pregador. Eu comecei a falar alto. Pastor José Carlos, ele olhou para mim e disse assim: fala baixo, porque você não me conhece. Eu olhei para ele e disse: não, me perdoe a minha simples humildade, eu não conheço você.
Ele olhou para mim e disse assim: eu tenho fama e eu tenho glória. Eu olhei para ele com um simples nordestino e disse: tu é muito de um mentiroso, porque fama e glória eu só conheço um que tem, que morreu lá na cruz do Calvário e para me dar vida e vida com abundância. É Ele que tem glória, é Ele que tem sucesso. Ele disse: você não conhece a minha banda? Eu disse: não, eu conheço a orquestra lá da Igreja da Assembleia de Deus da Paraíba. Agora você eu nem sei quem é. Ele disse assim: eu sou vocalista do Asa de Águia. Eu disse: pois tu é muito fraquinho, porque eu sou do leão da tribo de Judá. Eu carrego a palavra e tenho palavra, porque a igreja é sustentada na palavra. O pilar da igreja é a palavra. Deixa eu lhe dar um conselho desse simples e jovem pregador: valorize a casa de Deus, aleluia, dê lugar à presença de Deus, abre a porta e valorize a palavra, que tu terás uma vida de sucesso em nome de Jesus. E desde já quero agradecer minha oportunidade, meu pastor, de coração. Mencionarei isso na quarta-feira para o meu pastor presidente, o que o Senhor fez por mim. Deus lhe abençoe e agradeço de coração em nome de Jesus. Assembleia de Deus, vem comigo.